ser lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 1. O 7º livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? Nós vamos ler um pouquinho a mais hoje. Esse texto é grandinho, tá? Eu peço a atenção de vocês, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram a si as covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente atacavam. Acampavam em Israel e destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com os seus gado e suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei, dei a vocês terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore aos outros deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para a pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: e de fato encontrei favor nos teus olhos. Dá-me um sinal que és tu, o Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga na minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto, um caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne, os pães sem fermento e coloque sobre a rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é a paz. E até o dia de hoje, esse altar em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Amém? Senhor, aqui está a sua palavra, Pai. Essa palavra que falou ao meu coração, e Senhor, e agora, Pai, eu vou ser uma dispenseira dela e falar por meio, Senhor, de Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com o Teu povo,
o teu povo. Use a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. É necessário, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha falar com os seus filhos, que haja mudança, transformação e posicionamento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui era um período, antes desse período aqui de Gideão, de Juízes, o povo de Israel já estava na terra prometida. O povo só podia desfrutar daquela terra. Mas Josué morre e os anciãos também morrem. Aí esse povo, eles ficam sem liderança. Esse povo, eles se afastam de Deus. Eles não têm mais o comprometimento, eles não têm mais o relacionamento com Deus. E aí, Deus pede para eles eliminar um desses inimigos deles. E eles não eliminaram os midianitas. Os midianitas, eles eram descendentes da segunda esposa de Abraão, Quetura. E aí eles se dão em casamento, filhos, filhas, e aí eles se relacionam com aquele povo pagão, eles se relacionam com aqueles povos religiosos, aqueles povos idólatras. Aí eles dão filhos e filhas e eles fazem o que querem da vida. Nessa época que eles já faziam o que queriam na vida. Não pediam mais direção de Deus, eles se afastaram do Senhor. E aí, o que acontece? Entra o pecado em Israel. E quando entra o pecado em Israel, o resultado é o declínio espiritual, moral e político daquele povo. E aí Israel, então, é oprimido, eles se tornam cativos. E Israel empobrece. E aí Israel lembra de um Deus que eles haviam se esquecido. O Deus de Israel. E nosso Deus, como é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, e Ele cumpre com a promessa que Ele fez a Abraão, Ele ouve esse povo que clama a Ele. Ele ouve esse povo que clama a Ele, então o Senhor levanta juízes para libertar esse povo dessa nação dos midianitas, das mãos dos midianitas. E aí Ele levanta homens e mulheres que não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que estavam dispostas a fazer a vontade de Deus. Eram pessoas que estavam dispostas a ser submissas a Deus. Então, o Senhor usa esse povo, esses homens e mulheres, para libertar Israel. E o Senhor levanta um juiz para libertar esse povo. Daqui a pouco Israel cai. O Senhor levanta o juiz, daqui a pouco Israel cai novamente. Então vira um ciclo. Israel levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E aí nós somos assim. Talvez, se nós nos afastarmos de Deus como esse povo, se nós não estivermos mais esse relacionamento assim como esse povo, não estivermos submissos assim como esse povo, nós também podemos cair. E as consequências desse pecado, do pecado entrar em nós, é muito séria. É mais ou menos como se fosse uma ferida, sabe? Quando você tem uma ferida e você não cuida dela, e essa ferida ela vai alastrando, ela vai aumentando, e logo ela envenena todo o seu corpo, e logo ela vira um câncer. E aí é difícil a gente voltar atrás. É difícil nós voltarmos para o caminho do Senhor, então nós temos que vigiar, assim como esse povo que caiu no pecado. E quando nós caímos no pecado, quando nós nos afastamos do Senhor, nós não temos mais o Espírito Santo de Deus. E quem nos convence do pecado? É o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então que nós possamos não ser como esse povo, mas que nós possamos sempre estar próximo de Deus, nos relacionando com o Senhor. E aí, o Senhor, então naquele período, ele levanta o 5º juiz, Gideão. Gideão era um homem de família pobre, um homem humilde, o menor de sua família. E o texto diz que ele batia feixes no lagar. O que é batia feixes no lagar? Era um poço, um tanque que era escavado dentro de cavernas.
como se fosse um buraco para se protegerem dos midianitas. Normalmente, essa palha, esse trigo, ele é sacudido no vento para separar o trigo da palha. Normalmente, isso era feito em celeiros, mas Gideão aqui não podia bater esse trigo em celeiros, porque os midianitas vinham e saqueavam tudo, arrancavam tudo deles, bois, ovelhas, e destruíam eles. Então, Gideão, um homem estrategista, aí Deus aparece para ele, aqui o texto diz que o Senhor aparece para Gideão e diz que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E Gideão, mesmo olhando para os seus medos, ele mesmo olhando para as suas limitações, ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus, então ele vai com um exército de 32.000 homens. E Deus reduz esse exército a 300 homens. E Gideão é estrategista, e com Deus na frente, ele vence os midianitas, ele vence essa batalha. Ele liberta o povo de Israel desse povo midian. E aí, ele lidera o povo de Israel por 40 anos. E agora eu quero começar a pregar com vocês, só fiz para vocês entenderem um pouquinho, porque o texto é longo. E o tema da mensagem de hoje é: coloque Deus na frente de batalhas. Amém, glória a Deus. Lê comigo o verso 6, capítulo 6 do verso 6, que diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você: Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Aqui esse povo, eles deixaram para buscar o Senhor em último lugar. Eles já estavam derrotados, eles já tinham sido saqueados. Aí eles se lembraram que tinha um Deus que podia livrar eles da mão dos midianitas. E assim como esse povo chegou no fundo do poço para buscar a Deus, nós não precisamos chegar no fundo do poço para buscar o nosso Senhor. Deus deve estar em primeiro lugar da nossa vida. Deus tem que ser o nosso café da manhã. Sabe quando você acorda e você busca a Deus, você medita na palavra dele, ou talvez de manhã, que tem gente que não tem o hábito de acordar de manhã, né, que é mais preguiçosinho, assim, eu acordo cedo. Eu tenho o hábito de acordar cedo. Mas depois que você chega do trabalho, que você fez suas obrigações, nós temos que meditar, nós não podemos perder esse relacionamento, essa intimidade do Senhor, não deixar que o pecado entre em nossa vida. E colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não há brecha. Não tem brecha. Nós passamos por lutas, por lutas. E às vezes Deus é o último a saber que nós estamos passando por luta. Nós fazemos tudo na força do nosso braço. Nós vamos fazer uma coisa e procuramos e tentamos resolver de alguma forma, mas o último que a gente procura é o Senhor, e deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro a nós buscarmos, a nós procurar entregar as nossas aflições, as nossas angústias. As lutas que nós vemos não significa a ausência de Deus. Não significa que Deus, Ele nos abandonou. Talvez nós passamos por lutas, mas é uma oportunidade da gente viver o sobrenatural do Senhor. É uma oportunidade da gente viver o milagre do Senhor. E talvez nós passamos por luta, nós enxergamos de outra forma. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos essa oportunidade, porque nós vamos entregar tudo a Ele. E se nós passamos por lutas, o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que orar. Ore. Se tudo está bem, ore. Se não está bem, ore. Se está passando por doença, ore. Se não está passando por doença, ore também. O Senhor deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Lê comigo o verso 13. O verso 13 diz assim: Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais não contaram? Eles disseram que o Senhor não tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão aqui, ele questiona a Deus, ele acusa a Deus dos problemas que eles estão enfrentando, sendo que foram eles mesmos que colocaram esses problemas, eles mesmos que abandonaram a Deus.
E às vezes na nossa vida nós somos assim também. Nós pegamos os nossos problemas com as próprias mãos, sabe? Nós fizemos escolhas sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus. Escolhas que levam a ter consequências. E essas consequências podem durar até anos da nossa vida. Consequências que podem vir se arrastando. Por isso que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E às vezes, essas escolhas que nós fizemos, nós tiramos a nossa responsabilidade e culpamos a Deus. Escolhas talvez de um casamento, de uma esposa, de um esposo, talvez uma escolha de um trabalho, e você não pediu a direção de Deus, você não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí vem as consequências. E aí nós pagamos por essas escolhas que nós fazemos. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos fazer a escolha, colocar Deus em primeiro lugar e colocar o Senhor diante das nossas escolhas, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações. Porque esses problemas não vai fazer com que Deus como que eu quero dizer para você? Nós não devemos olhar para esses problemas como se fosse Deus que colocou na nossa vida. Igual Gideão. Gideão, ele falou assim: meu Senhor, mas o Senhor foi o Deus dos meus pais. Mas não foi Deus que colocou. Às vezes ele falou assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? Mas não é Deus, é nós que fizemos isso. Quando nós deixamos de nos aproximar de Deus, nós deixamos de buscar a Deus. E esses problemas, eles só nos afastam do Senhor. Nós devemos olhar para nós e assumir o erro e tentar corrigir. E colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz escolhas que não agradou ao Senhor. Então eu estou aqui, me ajuda, porque Deus está ali disposto a nos ajudar. Às vezes nós esquecemos do Senhor, mas o Senhor não se esquece de nós. Esse povo, eles não colocaram Deus em primeiro lugar, eles se esqueceram de Deus. Mas a hora que ele buscou a Deus, Deus estava ali, presente, para ajudar eles, para livrar eles dos inimigos. Amém? Glória a Deus. Lê comigo o verso 14. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? O segundo ponto é: o Deus que te chamou é o mesmo Deus quem te capacita. Deus diz a Gideão: não fui eu que te enviei? Nós precisamos acreditar nesse Deus que nos capacita. O Senhor, Ele vê características em nós que nós não vemos. O Senhor enxerga coisas em nós que nós não vemos. O Deus que te chamou é o mesmo que vai te capacitar. Ainda que as pessoas dizem que você não vai dar em nada, ainda que as pessoas vão dizer que você não consegue, ainda que as pessoas vão dizer: você não vai dar em nada. Quem te capacita é Deus, quem te chamou é Deus. É Ele que está com você. Coloque Deus na frente de suas batalhas. Olha aqui para mim. Não importa quem é você, mas o que Deus vai fazer de você. É o Senhor quem vai te capacitar. É o Senhor que vai te honrar. Mesmo com nós achamos que temos limitações, nós achamos que somos os improváveis. Mas é o Senhor que vai com você. É o Senhor quem vai dizer quem você é. Não é a pessoa do teu lado, não é um amigo de uma empresa, não é os seus pais, que muitas das vezes os nossos pais falam para nós: você não vai ser em nada, você não vai dar em nada. Mas quem define isso é Deus, não é um homem, não somos nós. Às vezes nós não achamos capazes, mas quem te capacita é o Senhor. Ele chama os improvável e os capacita. O Senhor, Ele faz do pequeno o grande e o grande pequeno. Talvez
assim como Gideão, vamos ler aqui no 15. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Assim como Gideão. Talvez nós somos de família pobre, nós somos o menor, nós somos os improváveis, mas o Senhor, Ele usa os improváveis. E eu quero dar um exemplo para vocês, como ele faz do grande o pequeno e o pequeno o grande. Um exemplo na Bíblia que Mateus, que era coletor de impostos, ele era o improvável. E ele escreveu um dos 4 evangelhos na Bíblia. Jacó, ele era enganador, e ele passou a ser o pai da nação de Israel. Davi, ele era um pastor de ovelhas, era o menor de sua casa, e ele passou a ser um dos maiores reis de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Então não deixe definir o que você é, o que as pessoas dizem, o que disseram de você. Porque é Deus quem vai te capacitar, é Deus quem vai fazer de você verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Lembre-se que o Senhor, Ele não escolhe homens e mulheres capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos, amém? Glória a Deus, porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que escolher a Cristo todos os dias. Se eu tenho uma situação, um pecado, ou uma situação para definir, eu tenho que escolher a Cristo. Aonde ninguém está vendo, eu tenho que escolher a Cristo. Porque esse mundo aí fora estão nos oferecendo muitos manjares. E nós temos que andar contramão ao mundo. Nós temos que escolher a Cristo todos os dias, desde a hora que nós levantamos. Porque é o Senhor quem vai nos capacitar, e é o Senhor que vai nos colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, diz a palavra do Senhor, amém? No verso 16, Deus diz assim a Gideão, ó: já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Deus diz a Gideão assim, ó: eu estou ao seu lado. Eu estou ao seu lado. Nessa noite eu convido a vocês a se posicionar, a se levantar. Não importa a situação que vocês estão passando, o Senhor é com você. Coloque Deus na frente de suas batalhas. É Deus quem vai te capacitar, é Deus quem vai na frente. Coloque Deus na frente de suas limitações. Nós temos que colocar Deus na frente das nossas limitações, das nossas angústias, das nossas inferioridades, dos nossos medos. É Ele quem vai nos capacitar. Lê comigo o verso 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. O terceiro ponto: não deixe o medo te paralisar. Gideão, ele queria confirmação do Senhor, para saber se era o Senhor mesmo que estava ali com ele. Diferente de nós, que hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, porque o Senhor pode falar com nós através da ministração, através da abertura do culto, através de um irmão. Mas Gideão não, Gideão não tinha essas informações que nós temos hoje. Então ele pede essa confirmação do Senhor. Por que Gideão pede essa confirmação do Senhor? Porque ele estava longe de Deus. Aquele povo estava longe de Deus. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre perto de Deus e não deixar, porque quando nós estamos perto de Deus, nós não deixamos o medo nos paralisar. Gideão estava com medo de ir contra os midianitas, eram homens, milhares de homens. No texto fala que eles eram como os gafanhotos. E ele estava com medo, ele estava longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, nós sentimos medo. E aí, Deus fala. Na verdade, Gideão, ele tinha imagem e experiência. Aqui no texto diz que ele tinha imagem e experiências do povo do passado.
dos seus descendentes, ele ouviu falar de Deus, ele não tinha experiência com Deus, ele não conhecia esse Deus que estava falando com ele de verdade. Deus quer nos levar a viver hoje o milagre. Deus, Ele quer que nós vivemos essas experiências. Não como Gideão. Gideão, ele não conhecia Deus, ele só ouvia falar: o Senhor foi o Deus que me tirou do Egito. O Senhor abriu o mar em favor daquele povo. Ele só ouviu falar, ele não tinha tido experiência com Deus. E eu convido a você nessa noite a ter experiências com o Senhor. Não só ouvir falar do que o irmão, a irmã Márcia teve experiência com o Senhor. O irmão Gerson, ele teve um relacionamento, ele tem um relacionamento, ele viveu um milagre no Senhor. Que nós possamos não somente ouvir falar do que Deus fez na vida de outras pessoas, e também somente o Deus que viveu, que fez os milagres no passado. Não, que nós possamos viver esses milagres, que nós possamos viver essas experiências que o povo do passado, que os irmãos tiveram. Eu também quero viver. Eu também quero conhecer esse Deus. Eu também quero ser sensível à voz do meu Deus. Deus não é o Deus do passado, somente do passado. Nós vivemos experiências do passado, mas Deus é o Deus do nosso presente. Viva as suas próprias experiências com o Senhor. Não somente de ouvir falar: Glaucia, como nós vivemos essa experiência com o Senhor? Buscando a Deus, nos aproximamos do Senhor, tendo relacionamento, tendo intimidade com o Senhor. O verso 36... Vamos um pouquinho para frente agora, só para dar um contexto. Eu vou ler a partir do 33. Todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer e segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros de Azer, de Zebulon, de Naftali, que foram encontrar com ele. O verso 36. Então Gideão se dirigiu dizendo ao Senhor: Senhor, se realmente quer livrar Israel por minha mão, como dissesse, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Assim aconteceu. E no outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu, e a taça estava cheia. Olha isso, Gideão provando novamente Deus aqui. Você viu como que é a gente se afastar de Deus? Ele não sabia se era Deus, ele não sabia se Deus estava com ele. Aí Deus prova, ele fez a prova, aí a lã estiver molhada e a terra seca, e ele espremeu e saiu. E Deus fez como que ele... Aqui de novo, no verso 39, vai Gideão provar o Senhor de novo. Gente, que paciência que Deus tem que ter, né? E Deus tem paciência assim com a gente também, porque nós somos assim também. Às vezes eu sou assim, eu falo para Deus: Senhor, desenha, porque eu não estou entendendo. E aqui ele está desenhando para Gideão. Pelo amor de Deus. Aí ele falou que Gideão se dirigiu mais uma vez ao Senhor, e dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor. A gente tem que falar isso para o Senhor: Senhor, não se acenda. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Peço que me deixes fazer mais uma prova da lã. Que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E assim, Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca sobre a terra e ao redor dela havia orvalho. Olha como que Deus é bondoso e misericordioso, né? Nós provamos a Deus. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que nos ouve, que ainda desenha para nós. E o quarto ponto é: Deus lutará por você. Deus lutará por vocês. Desculpa, no verso 36 não é ainda. Às vezes, não é ainda o quarto ponto. Esse povo aqui, como eu disse, em meio ao pecado, ele estava longe de Deus. Quando estamos longe de Deus, nós perdemos
esse relacionamento e essa intimidade. Então aqui Gideão, ele pede a confirmação porque ele estava com medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar, assim como o medo estava paralisando Gideão. Nós temos que confiar no Senhor e ir diante da circunstância, diante das nossas limitações, e não deixar o medo nos paralisar. O Senhor, Ele sempre vai nos responder, assim como Ele respondeu para Gideão, ou sim, ou não. Deus sempre responde um justo. Ele nunca deixa um justo sem resposta. Ele sempre estará conosco. E quando nós caminhamos com Cristo, o medo não nos paralisa, porque medo e fé, eles não caminham junto. Eles não andam junto. Então, quando nós temos medo, nós temos que colocar o Senhor na frente de nossas batalhas e não deixar esse medo nos paralisar. E o Senhor vai revelar a sua vontade e o seu querer conosco em nome de Jesus. Agora nós vamos para o quarto ponto, que fica lá no capítulo 7, no verso 2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas em suas mãos. Os midianitas, eles vieram, como nós lemos aqui no capítulo 36, vieram lutar contra o povo de Israel. E aqui o Senhor falou que era muito o povo que estava com Gideão. E entregar os midianitas nas mãos de Israel. Poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncio ao povo o seguinte: quem estiver assustado com medo, saia da região da montanha de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: ainda tem muita gente. Aí lá no verso 5, Gideão fez os homens descerem nas águas. Então o Senhor disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você pode pôr à parte, separando daqueles que ajoelharam para beber. No verso 6, o número dos que lamberam, levando a mão na boca, foi de 300 homens. Então todos os outros ajoelhavam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: como esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês. Entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Então, o quarto ponto é: Deus lutará por você. Aqui, Gideão, ele vai à luta, né, como Deus havia mandado ele. E para que eles não se vangloriassem, Deus reduz o exército de 32.000 para 300 homens. Para que as pessoas não achassem que era elas que tinham vencido o exército. Então o Senhor reduz. Por que o Senhor reduz? Para não terem dúvida que é o Senhor quem faz a nossa vida. Não é com a força do nosso braço, não é nós que fazemos, nós somos limitados. Às vezes nós achamos que somos autossuficientes, que nós vamos com a força no nosso braço, nós vamos conseguir, mas não. É o Senhor quem luta por nós, é o Senhor que vai na frente de nossas batalhas, porque se não fosse pelo Senhor, nós somos meros miseráveis. Nós não podemos nada sem o Senhor, assim como esse povo. Eu quis mostrar para esse povo: ó, sem eu, vocês não são nada. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor sempre quis, desde de Gênesis, Ele sempre quis o relacionamento do povo, a intimidade, o comprometimento. E o povo sempre perdeu isso. E o Senhor sempre estava ali disposto a ajudar esse povo. Então, por isso, quando nós tomamos umas decisões ou situações que parecem impossíveis, coloque nas mãos do Senhor. Ele que lutará por você, ainda que nós passamos por luta, que ainda que não tenha solução, ainda que pareça impossível, ainda que nós olhamos, igual eu disse hoje de manhã, tem coisas que não tem o que fazer. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, e é Ele quem lutará por nós. E é perigoso, às vezes, nós lutarmos sozinhos, porque às vezes a gente quer lutar sozinho, que a gente não busca o Senhor. Talvez nós temos um cargo, talvez nós temos uma capacidade, uma inteligência, talvez nós temos um cargo de liderança aqui na igreja e nós achamos que somos capazes. Nós achamos que podemos ir sem o Senhor, mas nós não podemos. Porque aí vem a decepção. E aí
Depois que vem essa decepção, nós ficamos fracos, nós nos frustramos. E aí a gente desanima. E aí a gente quer parar. Por isso que nós temos que colocar o Senhor na frente de nossas batalhas. Porque é Ele quem vai lutar por nós, em nome de Jesus. No verso 12, diz assim: os midianitas e amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. O texto nos mostra que os midianitas e os amalequitas, eles vieram como nuvem de gafanhotos. Eles vieram como uma multidão. E Gideão, ele era o menor da sua casa. Ele era apenas um agricultor. Ele malhava trigo no lagar, ele se escondia em cavernas. E nós também, nós passamos por batalhas, às vezes nós estamos escondidos, às vezes nós estamos passando por doenças, às vezes nós vemos filhos nossos que não estão na igreja. Nós estamos dentro dessa caverna, assim como Gideão, mas Deus diz nessa noite que Ele é quem lutará por você. É Ele que vai na frente de suas batalhas, coloca as suas aflições, coloca os seus medos, coloca a sua família, coloca o seu casamento nas mãos do Senhor. É o Senhor quem lutará com você, não adianta a gente ir com a força do nosso braço. É o Senhor quem lutará por nós, mas é sempre desafiador confiar no Senhor. Porque às vezes Deus nos coloca nessa situação para olharmos essa multidão de gafanhotos e mostrar que para nós não é possível, mas para Deus é possível. Porque o possível nós fazemos, o impossível quem faz é Deus na nossa vida. Nós não temos que nos assustar com essa nuvem de gafanhotos, nós não temos que nos assustar pelo que estamos passando, quando o Senhor está conosco, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos o Senhor no governo de nossa vida, é Ele quem vai lutar por nós, é Ele que vai na frente de nossas batalhas. Nós precisamos confiar, mesmo sem compreender o que Deus quer fazer. Talvez nós não compreendemos porque nós estamos passando por alguma situação, mas o Senhor está no controle de tudo. Deus lutará por você. A vitória, ela sempre vem da parte de Deus para o homem, e não do homem para Deus. É sempre o Senhor que vai nos dar a vitória. Amém? O louvor pode subir, por favor. E no verso 21, já estou finalizando. Diz assim: e a cada um permaneceu no seu lugar, ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e gritar e fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugia na direção de Zerará, até Bet-Sitá, até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tebate. Aqui Gideão, ele era um homem estrategista e ele fez uma estratégia. E ele foi com esses 300 homens, dividiu esses 300 homens de 100 em 100. E assim, a hora que eles foram, eles quebraram os cântaros e começaram a tocar as trombetas. E esse povo ficou desnorteado, eles começaram a atacar um ao outro. Esse exército assistiu Midian entrando em pânico. Todos ficaram confusos. Nenhum homem de Israel precisou desembainhar sua espada. O Senhor lutou por eles. O Senhor foi na frente de batalha, Ele derrotou os inimigos de Israel. E assim como o Senhor derrotou os inimigos de Israel, Ele vai derrotar os nossos inimigos. Ele vai derrotar tudo que nós estamos passando, mas nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor. Esse pequeno exército ele jamais teria conseguido com as suas próprias forças, assim como eu já disse. Pelos números de soldados, eram 300 e eles eram como nuvens de gafanhoto. Mas o Senhor deu a vitória ao povo de Israel. O Senhor lutou por eles e confundiu esses inimigos. Deus é quem luta por nós. Deus é quem vai na frente de nossas batalhas. E eu te convido nessa noite a ter compromisso com o Senhor, a ter relacionamento no Senhor, a confiar no Senhor, a crer no Senhor, mesmo que tudo diga não. Confie no Senhor, crê no Senhor. Em nome de Jesus. Os que puderem
puderem, por favor, se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor agora. Fale com o Senhor ali no seu lugar. Nenhuma arma contra nós prospera. A escuridão não prevalecerá, pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Em toda guerra ele vencerá. Eu não temerei o inimigo. Eu sei qual será seu fim. Eu sei qual será seu fim. Declare: a vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Deus, Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele te chamou, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te sustentar. Não deixe o medo te paralisar. O mesmo Deus que lutou por Gideão vai lutar por você em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que quando nós buscamos, o Senhor está ali disposto a nos ajudar. Então eu te peço nessa noite, Senhor, luta as nossas lutas, Senhor. Luta as nossas batalhas, ainda que pareça que não tem solução, ainda que pareça que é o fim, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus, vai na frente de nossas batalhas, Senhor. Luta por nós, Senhor. Luta pelo teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, a cada dia estar mais próximo do Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa vir ao encontro do Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa nos tirar do lagar. Que o Senhor possa nos tirar dessa cova, dessas cavernas, Senhor. E nos colocar por cabeça, Senhor. Nos colocar, Senhor, diante do Senhor como verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Que nós possamos tomar decisões na nossa vida, Senhor. Mas que o Senhor possa estar nessa direção, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar, nos dar sabedoria e discernimento em tudo que formos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê direção, dirige o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua igreja, Senhor. Que o Senhor venha com a tua presença. Que o Senhor venha lutar as nossas lutas. Que o Senhor venha em frente de batalha do teu povo, Senhor. Porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, Pai. Nós sabemos que não possamos nada sem o Senhor. Que somos falhos, somos pecadores. Mas que a sua misericórdia nos alcança. Assim como alcançou esse povo de Israel, Senhor. Esse povo que te buscou. E o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. O Senhor sempre está disposto, Senhor, a nos amar, Senhor. E nós te damos nessa noite, Pai, toda a honra, toda a glória, e todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu recebo essa palavra. Você foi alimentado? Amém.
Deus seja louvado. E saiamos daqui com essa palavra em nosso coração. Interessante que Deus vai atrás desse homem. Deus tem um propósito para a nossa vida, amém? Deus tem um propósito para a sua casa. Deus cuida de nós. Interessante como Ele nos permite passar por situações que nós não imaginamos. Talvez você tenha enfrentado desafios de uma forma como você não imagina. Você vê que para que o nome dele fosse glorificado, ele foi tirando pessoas. Havia um exército, mas ele disse: se você vencer com esse exército, vão dizer que é por causa do tamanho de vocês. Então eu vou tirar algumas pessoas, vocês vão ficar num número que seja impossível para que as pessoas possam ver que sou eu. Então não estranhe. Muitas vezes Deus tira pessoas, muitas vezes Deus move circunstâncias em nosso meio, e às vezes você lamenta as percas, mas não se esqueça que é Deus quem te sustenta, que é Deus quem te abençoa, que é o nome dele que deve ser glorificado. Acalme o seu coração, descanse nele. Ele está cuidando, amém? Ele está cuidando. Ele batalhará as suas batalhas. Essa palavra é para mim. Não sei se você recebeu, eu saio com ela para mim. Se eu olhar para o meu ano de 2026, já tem alguns leões agendados. Eu falo: Senhor da glória, Senhor da glória. Mas nós vamos confiando no Senhor, amém? Eu quero te dar a bênção apostólica. A irmã Glaucia já orou. Que você tenha uma noite de sono restauradora, uma semana abençoada. Desfrute do seu Natal. Que o Senhor seja contigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela vida da tua serva, irmã Glaucia. Saímos daqui alimentados pela tua palavra. Nos leva em paz e segurança para os nossos destinos. Nos dê uma noite de sono restauradora, uma semana abençoada na tua presença. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.